Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje, segunda-feira, vamos falar sobre os tributos que incidem sobre as vendas. Esse é um assunto bem cobrado nas provas de concurso, cobrado tanto nas provas de concurso na contabilidade, certo? Quanto na parte também de direito tributário. Nos concursos para auditor fiscal também é cobrado ou na contabilidade ou na parte de ICMS, porque o ICMS é um dos tributos cobrados sobre as compras e vendas. Então vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre os tributos que incidem sobre as compras e vendas, tá? É um assunto bem cobrado. Esperar um pouquinho a galera entrar aí no YouTube. Quem tiver aí no Instagram, vai lá na minha bio e entra lá no meu canal do YouTube, que lá vocês conseguem acompanhar melhor. Porque lá vocês vão vendo os slides, que eu coloquei algumas questões, para vocês verem como é que a CESP está cobrando esse assunto, tá? Lembrando que é um assunto tanto cobrado na contabilidade, quanto no direito tributário, quanto na legislação fiscal, tá? O ICMS. Porque o ICMS é um dos tributos que incide sobre as vendas, né? Além dele, tem outros também, não é só o ICMS. E aí, vamos lá. Lembrando, pessoal, que todas as segundas e quartas estamos aqui para falar sobre algum assunto da contabilidade cobrado nos concursos da CESP. Então, vocês que estão estudando aí para concurso, que querem fazer concurso para auditor fiscal, querem fazer concurso para Polícia Federal, tanto para agente, quanto para escrivão, quanto para perito, né? Em todas essas provas cai contabilidade, então é importante você estar afinado na contabilidade. E contabilidade não é difícil, tá? A contabilidade ela tem algumas convenções que você pode dominar tranquilamente, tá? A partir dessas convenções, a gente consegue estudar contabilidade sem medo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá? Vamos falar sobre os tributos que incidem sobre as compras e vendas. E aí eu relacionei para vocês quais os tributos que incidem nas transações que a empresa faz quando ela compra mercadoria ou quando ela vende mercadoria, tá? Também quando a empresa, ela, além de comprar, ela fabrica. Então, ela compra matéria-prima, fabrica o produto e vende esse produto pronto. Então, a gente tem aí o ICMS, tá? Que a gente vai ver o conceito de ICMS, é um imposto estadual, tá? A gente tem o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, quando a empresa ela faz algum processo de fabricação no produto, ela é contribuinte do IPI. Então, a transação que ela fizer vai incidir o Imposto sobre Produtos Industrializados. A gente tem o ISS, que também é um imposto que incide sobre a prestação de serviço, imposto da esfera municipal. Então, quando a empresa é uma prestadora de serviço, que ela tem receitas, vai incidir ICMS e ISS sobre as vendas dela. No caso, não são vendas de mercadoria, é venda de serviço. Então, sobre a prestação de serviço que ela tiver, vai incidir o ISS. A gente tem também o PIS, que é o Programa de Integração Social, que incide sobre vendas. E também a COFINS, que é uma contribuição, tá, para o financiamento da Seguridade Social. Então, quando a empresa ela tem uma venda de mercadoria, poderá haver incidência ICMS, IPI, PIS, COFINS, no caso de serviço, o ISS. Então, a gente vai ver hoje, basicamente, o ICMS, tá? Para a aula não ficar muito longa, eu coloquei só o ISS e na quarta-feira a gente já deixa nosso encontro marcado para a gente ver esses outros tributos incidentes sobre as compras e vendas, tá? Então, a gente já tá, marca aí na agenda para quarta-feira a gente ver esse restante, tá? Porque o ICMS, ele é um dos principais, ele é um dos mais cobrados. Então, hoje, eu fui montando, resumindo, mas só consegui colocar ICMS.
porque eu vou mostrar para vocês também como é que é a contabilização, tá joia? Então vamos lá. Primeiro, o que é o ICMS, pessoal? O ICMS ele é um imposto, tá, da esfera estadual, quem cobra são os estados, e ele incide sobre as operações que têm a circulação de mercadoria. Então, eu vendi uma mercadoria, então estou fazendo circular essa mercadoria. Eu estou transferindo uma mercadoria para minha filial em outro estado, então eu também estou fazendo circular a mercadoria. Então, há a incidência de ICMS quando há uma circulação de mercadorias, tá? E, inclusive, também os restaurantes, quando eles fornecem alimentação, bebidas, eles também estão sujeitos ao ICMS. Então, circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação. A gente vê que o ICMS também, além de incidir sobre mercadorias, ele incide sobre serviço, mas não é todo serviço, tá? Quais são os serviços que incidem ICMS? São os serviços de transporte interestadual, então quando há o transporte entre estados, de pessoas no caso, ou de cargas, de mercadorias, então há a incidência do ICMS no serviço de transporte interestadual. No serviço de transporte intermunicipal também, e também nos serviços de comunicação. Então, na telefonia, no caso, a gente tem serviço de internet, telefonia, nas passagens que as pessoas compram para se deslocar, tudo aí está incidindo o ICMS, porque há o transporte ou entre estados ou entre municípios, tá? Então, sempre há incidência de ICMS no serviço de transporte intermunicipal e interestadual. E de comunicação. Quando a empresa ela presta serviço, ela fornece mercadorias com a inclusão de prestação de serviço, também vai ter o ICMS, tá? Se for os dois juntos. O que mais que tem o ICMS? No caso, quando há uma importação, então se a mercadoria ela vem do exterior, também vai ser pago o ICMS nessa transação de importação, mesmo que não seja um contribuinte do ICMS, tá? Ou quando há uma prestação também de serviço no exterior, também vai estar sujeito ao ICMS. Ou se ele tenha se iniciado no exterior, mesmo que seja concluído aqui no país, então também vai incidir ICMS. E também, quando há entrada no estado, o ICMS é um imposto estadual, então quando há entrada no estado, operações relacionadas à energia elétrica e petróleo, tá? Desde que não seja destinada à comercialização nem industrialização. Então, se a gente adquirir energia elétrica para consumo ou petróleo, a gente também vai ter a incidência do ICMS. E, pessoal, também, quando a empresa ela compra algum bem para o seu ativo permanente, então digamos que a indústria ela comprou um maquinário, também vai haver incidência de ICMS, porque é um bem relacionado ao ativo permanente da entidade. Então, quando há compra de mercadorias para revenda, quando há compra de bens para o ativo fixo da empresa, vai haver incidência de ICMS, tá? Existe também algumas situações que as mercadorias, por exemplo, aqui em Alagoas, quando elas vêm de outro estado para contribuintes do ICMS, é necessário haver o pagamento antecipado do diferencial de alíquota. Então, nesse caso aí, existe uma lei específica que determina que quando a empresa compre de outros estados, a diferença de alíquota deve ser recolhida como uma antecipação do imposto. E mercadorias que saem para serem vendidas sem um destinatário certo. Essa mercadoria também já deve incidir o ICMS. Ou se a mercadoria foi para um contribuinte que não está com a sua situação regular no estado. Então, se ele está com sua situação cadastral irregular, também já incide ICMS. Ou se ele também tiver cadastrado lá, estiver inscrito na dívida ativa devendo ao estado, certo? Então, são diversas situações que incidem ICMS, mas o importante é vocês saberem que ele incide sobre mercadorias, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá? Então, são esses 4. Eu coloquei aí essas diversas situações porque são cobradas, quando há alguma prova para auditor fiscal, são cobradas na parte de ICMS. Então, é importante vocês já saberem, terem uma ideia, tá? Lembrando que quem quiser esse PDF, tá? Desses slides, eu posso mandar para vocês. É só vocês mandarem um direct para mim no Instagram, ok? Prof. Márcia Lima.
E aí vamos lá. Passado esse conceito de ICMS, tá? Principal, ICMS é de competência dos estados. Nem todas as mercadorias sofrem incidência de ICMS. Nós temos, por exemplo, mercadorias que têm imunidade constitucional. Então, essas mercadorias elas não sofrem incidência de nenhum dos impostos, tá? Nenhum dos tributos. Então, nesse caso, por exemplo, livros, né? Livros, eles são imunes, então não tem incidência de ICMS, apesar de ser uma mercadoria. O ICMS, isso é importante também, tá? Porque isso é questão de prova, né? Já foi cobrado, sempre é cobrado pela CESP. Vou mostrar para vocês aí a questão. Ele é um imposto por dentro. Então, por exemplo, você comprou uma mercadoria que custa R$100. O ICMS, ele tá embutido no preço dessa mercadoria, tá? Então, digamos que a alíquota é 17%. Então, vai ser destacado na nota fiscal R$17 desses 100. Mas a alíquota efetiva não vai ser só 17%, ela é um pouco mais, né? A alíquota nominal é 17%, mas a alíquota efetiva ela é maior do que 17%, porque o ICMS está dentro do preço da mercadoria, tá? Então, por exemplo, dentro dessa mercadoria de R$100, você tem aí 17% de ICMS embutido. Então, como ele está incluído no valor da mercadoria, a alíquota efetiva termina sendo maior do que a alíquota nominal, certo? E aí a gente vai ver a diferença, por exemplo, do ICMS para o IPI. O IPI é um imposto por fora, tá? Por exemplo, uma mercadoria custou R$100 e tem 10% de IPI. Então, vai ser R$100 mais 10%. Então, o IPI é acrescido ao preço da mercadoria, enquanto o ICMS está dentro do preço da mercadoria. Ele é não cumulativo. O que é um imposto não cumulativo? Quando vocês estudam lá direito tributário, é aquele em que, quando a empresa adquire mercadorias, ela tem créditos fiscais e quando ela vende, ela pode abater esses créditos do imposto que ela tiver a pagar incidente sobre suas vendas, tá? Então, a gente vai ver mais à frente já. Então, é um imposto não cumulativo. A alíquota do ICMS, ela é variável, tá, pessoal? Tem uma alíquota básica para a maioria das mercadorias de 17%, mas de acordo com a atividade, tá? Com o tipo de mercadoria, a alíquota ela vai variar, tá? Então a gente tem uma alíquota para combustíveis e também quanto mais supérfluos forem os bens, tá? As mercadorias, maior será a alíquota do ICMS. Tá? Isso também acontece para o IPI, tá? Quanto mais supérfluo o bem, maior é a tributação dele, ok? E aí, vou trazer já uma questão para vocês verem como é que é cobrada essa questão do montante do imposto. Uma questão que foi agora da prova de 2020 na Cefaz Alagoas, a questão diz o seguinte, pessoal, foi para auditor fiscal, tá? Aqui em Alagoas. À luz da legislação que dispõe sobre o ICMS no estado de Alagoas, julgue os itens seguintes. Isso vale não só para o estado de Alagoas, mas qualquer concurso de qualquer estado que vocês forem fazer, tá? Porque o ICMS ele é um imposto estadual. Então, há uma variação muito pequena da legislação de um estado para outro, tá? No geral, a legislação ela é uma só, tá? Muda muito pouca coisa. Cada estado tem a sua lei de ICMS, claro. Tá? Mas a variação, base de cálculo, isso aí sempre é mais ou menos igual, porque todos estão baseados na Lei Complementar 87. E aí a questão diz, olha, no caso do ICMS, o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo. Isso é verdade, pessoal? A gente acabou de comentar, não é? O ICMS é um imposto por dentro, então o imposto está dentro da base de cálculo. Razão porque é conhecido como um imposto que tem o cálculo por dentro. Então, é uma questão que foi cobrada agora, né? Na prova que teve em fevereiro, na Cefaz Alagoas para auditor fiscal, tá? E aí, tá certíssimo, é o que eu acabei de dizer para vocês, o ICMS é um imposto por dentro, ele integra a base de cálculo. Então, a mercadoria custa R$100, o ICMS está dentro desses R$100. Joia? Vamos lá. Vamos fazer mais uma questão, para vocês verem. Ó, essa foi de perito da Polícia Federal, cobrada em 2018. Então, vocês veem que eles cobraram agora em 2020, em 2018 também cobraram uma questão muito parecida. Observem,
A alíquota efetiva do ICMS, ele está falando na alíquota efetiva, é inferior à alíquota nominal, tendo em vista que o valor desse imposto integra a sua própria base de cálculo. Bem, a gente viu que o ICMS, o valor do imposto, ele integra a sua base de cálculo, tá? Então, nesse caso, como ele é um imposto por dentro, a alíquota efetiva mesmo termina sendo superior à alíquota nominal. Então, nesse caso aqui, o que está eliminando a questão é exatamente essa palavrinha, inferior. Se fosse superior, estava tudo correto, porque quando o imposto é por dentro, a alíquota efetiva termina sendo, o valor do ICMS termina sendo maior do que o valor da alíquota nominal, certo? Então, a questão está errada, mas vocês observem que o raciocínio que eles cobraram foi semelhante, tá? É exatamente o fato do imposto, do ICMS ser um imposto por dentro, ok? Então, nesse caso, a alíquota efetiva, a alíquota de fato real, ela termina sendo maior do que a alíquota nominal, que na maioria dos casos é 17% aqui em Alagoas, tá? Mas tem a variação, tem combustível, que é a alíquota maior, perfumes, armas de fogo, ultraleve, são itens supérfluos e a alíquota vai crescendo, vai aumentando, ok? Então vamos lá. A base de cálculo, em cima de que valor eu calculo o ICMS, tá? Então, se eu fiz uma venda de R$1.000 do produto, é em cima dessa transação, dessa operação que eu vou calcular o ICMS, tá? O valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria vai ser o meu valor de venda, tá? Ou se eu tiver, além de eu estar vendendo o produto, eu estou fornecendo também o serviço juntamente com o produto, então vai ser sobre o total da operação. Tranquilo? E aí eu trouxe para vocês aí, para vocês visualizarem as alíquotas, para vocês terem uma ideia, tá? No caso, quando há operações entre estados, se for transações envolvendo serviço de transporte aéreo, a alíquota de transporte aéreo é 4% nas operações interestaduais e 12% nos demais casos. E se for, no caso, vendas interestaduais, né? Nas operações internas, ou seja, nas transações dentro do estado, como o ICMS é um imposto estadual, nas transações dentro do estado, a alíquota vai ser, na sua maioria, 17%, tá? Mas também vai ter 23%, 25%, 27% e 29%, tá? E também tem, aqui em Alagoas, tem o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, que é o FECOEP. O FECOEP, ele tem uma lei específica, então é cobrado um percentual em cima de todas as transações que incide ICMS, também é cobrado um percentual de FECOEP, que pode ser 1 ou 2%. Tá? Se forem transações com mercadorias mais supérfluas, vai ser 2%. Se for transações com mercadorias mais básicas, de necessidades primária das pessoas, vai ser 1%. Para vocês terem ideia da alíquota, mas no geral, a maioria dos produtos é 17%. E aí, quando a empresa faz compra de mercadoria, pessoal, incide ICMS sobre essas compras, tá? Como é que a gente vai saber quanto é o ICMS? O ICMS, ele vai ser destacado na nota fiscal, certo? Então, na nota fiscal vai vir lá um campo, base de cálculo de ICMS, ICMS sobre a mercadoria, vai ter um valor específico lá na nota fiscal, tá? Então, vai ser destacado na nota fiscal. Quando a empresa, ela compra a mercadoria, ela vai receber sua mercadoria e vai receber também essa nota fiscal de compra, tá? Como é que ela vai registrar essa compra? Como é que ela vai registrar esse ICMS sobre as compras? Tá? Então, vamos dizer aqui que a empresa, eu coloquei um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos dizer que a empresa, ela comprou 50 mil de mercadoria, certo? Nesses 50 mil de mercadoria, teve incidência de ICMS com a alíquota de 18%. E aí, a gente tem um ICMS de 9 mil dentro. Lembra que o ICMS é um imposto embutido sobre o valor da mercadoria? Então, dentro dos 50 mil, eu tenho 9 mil de ICMS, tá? E aí, como é que eu contabilizo isso? Quando eu compro mercadorias, se eu sou contribuinte do ICMS,
como é que é contribuinte ou não contribuinte? Bem, se eu vendo mercadorias, né? Ou seja, eu compro mercadorias para revender. Então, eu tenho um intuito comercial. Então, se eu compro mercadorias para revender, então eu estou fazendo circular mercadorias. Então, o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, certo? Então, nesse caso aí, se eu faço essa atividade econômica de circular mercadorias, de comprar e revender, ou de comprar matéria-prima, produzir algo e vender, também serei contribuinte do ICMS, porque eu estou circulando mercadorias. Então, nesse caso aí, eu sou contribuinte do ICMS. Então, quando eu faço compras, esse ICMS que está na nota fiscal aí de 50 mil, tem 9 mil dentro, né, de ICMS. Eu vou pagar ao meu fornecedor 50 mil. Dentro desses 50, eu estou pagando 9 mil de ICMS. Então, esse ICMS, ele entra para mim como um crédito fiscal, tá? É um imposto que eu estou pagando em cima de uma mercadoria que eu estou comprando e eu ainda nem vendi. Então, vai entrar para mim como um crédito fiscal. Eu tenho um crédito com o Estado de 9 mil. Então, nesse caso, o que eu faço? O custo total da minha mercadoria foi 50. Dentro desses 50, eu vou ter aí 9 mil de ICMS. Então, a mercadoria ela vai custar para mim 50 menos o ICMS. Então, eu vou tirar o ICMS do valor total da minha compra, tá? E aí, a mercadoria vai ficar custando para mim 41 mil. Esse vai ser o valor que eu vou colocar lá no meu ativo em estoque de mercadoria. A mercadoria está entrando por 41 mil. Então, eu vou ter um estoque de mercadorias, um ativo, estou comprando um bem que está me custando 41. Esse é o valor de custo. E esses 9 mil? Esses 9 mil vai ser um direito que eu estou também adquirindo, porque eu estou pagando para o meu fornecedor o valor total. Então, dentro desse valor total de 50, tem 9 mil de ICMS. Então, vai entrar para mim também como um direito a recuperar, tá? Eu tenho um ICMS a recuperar. Vai ser também um ativo para mim, porque os bens e direitos estão lá no meu ativo, tá? No balanço patrimonial do lado do ativo. Então, eu tenho estoque de mercadorias que está aumentando em 41 mil, que eu estou adquirindo essas mercadorias. E eu tenho também os 9 mil de ICMS, que é um direito, né, é um imposto a recuperar. É um direito que eu estou tendo de, quando eu for pagar ICMS futuramente, eu abater esse direito do imposto que eu tiver a pagar. Então, eu vou ter um débito em estoque de mercadorias, um débito em ICMS a recuperar, totalizando 50 mil. E o crédito, como a gente viu na contabilidade, existe o método das partidas dobradas. Para cada débito tem que ter um crédito de igual valor. Pode ter um ou mais débitos, um ou mais créditos, de modo que o total de débitos tem que ser sempre igual ao total de créditos. Então, a gente tem aí um crédito, tá? Se eu paguei à vista, foi em caixa, vai sair dinheiro do caixa. Então, eu vou creditar o meu caixa. Lembram que o ativo ele aumenta com débito, diminui com crédito. Se eu diminuir o caixa, eu vou creditar o meu caixa. Se eu estiver comprando a prazo, no caso, eu vou utilizar a conta de fornecedores, tá? Vai aumentar uma obrigação lá no meu passivo. Então, a contabilização é essa, pessoal. Quando eu compro mercadorias que têm incidência de ICMS, eu vou ver quanto tem de ICMS no valor dessa mercadoria, vou separar. E a mercadoria vai ser contabilizada lá no meu estoque pelo valor líquido, sem imposto, tá? Porque como eu sou contribuinte, esse imposto ele é recuperável. Então, eu vou ter um direito a recuperar, um ICMS a recuperar, vou ter um estoque e vou acreditar meu caixa ou minha conta fornecedores, tá? Isso é bem cobrado nas provas, tá? Esse lançamento contábil. Depois eu posso passar para vocês algumas questões falando sobre isso, mas é cobrado esse lançamento contábil de compras, tá? Quando a gente faz exatamente essa exclusão do estoque, a gente tira do valor da mercadoria o ICMS recuperável. A gente também, não sei se vocês assistiram, a gente fez uma live falando sobre estoques, né? De acordo com o CPC 16, que trata de estoques, tá? Quando vai fazer parte do custo da mercadoria, né? Quando eu falei para vocês, comprei uma mercadoria, por quanto eu vou contabilizar essa mercadoria no meu ativo? Então, lá na aula sobre estoques, a gente viu que a mercadoria vai custar
o valor dela, o valor de compra, mais frete, mais seguro, mais todos os gastos que eu tiver com essa mercadoria, menos os impostos recuperáveis, né? No caso aí eu estou tirando o ICMS porque ele está sendo um imposto recuperável, porque a empresa é contribuinte do ICMS, então ela recupera esse imposto. Mas se fosse um IPI e ela não fosse contribuinte do IPI, ele entraria também no custo da mercadoria. Então, o custo da mercadoria vai ser tudo que eu gastar para deixar essa mercadoria em condições de venda, para deixar ela na minha prateleira pronta para vender. Agora, se eu tiver impostos recuperáveis, eu vou excluir desse valor, ok? Então, isso é bastante cobrado em prova. Tenham muita atenção nisso, tá? E aí, quando eu vender, né, essa mercadoria, que eu comprei por 50 mil essa mercadoria, né, coloquei lá no meu estoque por 41, com um crédito de ICMS de 9 mil lá no meu ativo, ICMS a recuperar. Essa mesma mercadoria, eu estou vendendo ela agora por quanto? Eu estou vendendo ela à vista por 70 mil, tá? Quando eu emitir a minha nota fiscal dessa mercadoria, o preço da nota fiscal vai ser 70 mil. E nesse valor, pessoal, vai estar incluído o ICMS, também a mesma alíquota de 18%. E aí eu vou ter um ICMS de 12.600. Então, eu vendi 70 mil. Em cima das vendas, né, quando eu estou fazendo circular mercadoria, incide ICMS. Então, se eu vendi mercadoria por 70 mil, eu vou ter que pagar ICMS incidente sobre esse valor de 70 mil. Então, eu vou ter ICMS sobre as minhas vendas. 18% das vendas, tá? Como é que eu contabilizo isso? Eu vou contabilizar a minha venda. No caso, primeiro eu vendi a mercadoria por 70 mil. A minha receita de vendas foi 70 mil. Vendi à vista. Então, eu vou debitar o caixa, porque está entrando dinheiro no ativo da empresa. E o ativo aumenta com débito. Eu vou debitar a caixa em 70 mil. E eu vou creditar uma receita de vendas, que eu estou tendo uma venda, certo? Então, eu vou fazer o lançamento da venda. Aqui é o lançamento da venda de mercadorias, certo? 70 mil. Além disso, né, o fato de eu ter vendido gerou a incidência de ICMS. Eu circulei mercadorias através da venda. Então, eu entreguei para o meu cliente, o cliente foi embora com a mercadoria. Então, como eu fiz uma venda, vai haver também a incidência de ICMS. E eu tenho como obrigação pagar ICMS sobre essa venda. E aí eu vou ter uma despesa de ICMS. Eu vou ter ICMS sobre as vendas. Ao mesmo tempo, essa despesa vai me gerar uma obrigação. Então, eu vou ter uma despesa e um passivo. Eu vou ter ICMS sobre as vendas e vou ter um crédito em ICMS a recolher. Então, eu vou fazer um lançamento relativo ao ICMS sobre as vendas, que é esse lançamento aqui, tá? 18% dos 70 mil vai me gerar um ICMS de 12.600, ICMS sobre as vendas, ok? Até agora tá tranquilo? A gente viu que quando a gente compra, a gente fica com crédito fiscal. Agora a gente tá vendendo, a gente tá ficando com a obrigação de pagar ICMS. E aí, fazendo esse lançamento no razão de cada uma das contas contábeis, a gente tem a conta caixa, que vai receber um débito no valor de 70 mil. Lembrando, esse lado, pessoal, o lado do débito, esse lado é o lado do crédito, lembram? O razão é um livro contábil, quando a gente viu na live sobre livros contábeis, o razão é um livro contábil obrigatório pela legislação contábil. E o razão, ele vai ter o saldo individual de cada uma das contas. Ele vai receber todos os débitos e todos os créditos que ocorrerem naquela conta contábil. Então, cada conta contábil vai ter um razão específico. Aqui a gente tem a conta caixa. No razão da conta caixa, a gente tem um débito de 70 mil. Aqui a gente fez um crédito em receita. Esse crédito a gente transfere para cá, tá? Receita está recebendo um crédito de 70. Eu tive aqui um débito de ICMS sobre as vendas. Então, aqui é o livro diário, tá? E aqui eu vou estar fazendo o débito do ICMS sobre as vendas. E também eu tive um crédito aqui de ICMS a recolher no valor de 12.600, tá? Então, aqui é o lado do débito, aqui é o lado do crédito. Esses lançamentos, esses dois lançamentos, eu estou colocando aqui no razão de cada uma das contas contábeis, ok? Para vocês visualizarem o lançamento tanto no livro diário, onde eu tenho o débito e o crédito, quanto no livro razão,
São os 2 livros contábeis mais utilizados, obrigatórios. E no final de cada mês, eu tenho que fazer a apuração do ICMS. Como o ICMS é um imposto não cumulativo, ou seja, o que é um imposto não cumulativo? É aquele que ele não vai se acumulando. Em cada operação eu vou abatendo o imposto anterior. Então, nesse caso aí, o que acontece? Eu tive uma venda que me gerou imposto a pagar de 12.600, tá? 12.600 ICMS sobre as vendas. Mas eu tinha tido uma compra que incidiu ICMS. Na minha compra, eu tive um crédito de ICMS de 9.000. Que eu paguei quando eu comprei, né? No valor da compra, eu já paguei dentro do valor da mercadoria esse imposto. E agora, eu vendi mercadoria, está me gerando uma obrigação de pagar ao Estado 12.600. Então, o que acontece? A gente indo para o razão de cada uma das contas, a gente tem aqui o razão da conta de ativo chamada ICMS a recuperar. No ICMS a recuperar, eu vou ter um saldo de 9.000. Esse é o saldo que eu tenho lá, decorrente da compra que eu fiz. E no ICMS a recolher, que é uma conta de passivo, tá? Aqui é uma conta de passivo, aqui é uma conta de ativo. Eu vou ter 12.600 de obrigação, ok? Então, no final de cada mês, eu tenho que verificar quanto eu tenho de ICMS a pagar lá no meu passivo, quanto eu tenho de ICMS a recuperar no meu ativo. E fazer o confronto. Esse confronto é que a gente chama de conta corrente ICMS. Eu faço a apuração para verificar quanto eu tenho a pagar menos quanto eu tenho a abater. Nesse caso aqui, a gente faz um lançamento contábil para fazer esse ajuste. Onde, se eu tenho 9.000 aqui de débito, colocar aqui o D para vocês. Eu tenho 9.000 de ICMS a recuperar e tenho 12.600 de ICMS a pagar, a recolher. Então, eu posso abater esses 9.000. Então, eu faço esse lançamento aqui. Eu vou debitar o ICMS a recolher, certo? Aqui, ó, deixa eu colocar certinho para vocês. Aqui eu estou debitando ICMS a recolher e aqui eu estou creditando o ICMS a recuperar. Então, eu faço o confronto e aí zero a conta de ICMS a recuperar e vai ficar a diferença. Eu vou recolher para o Estado 12.600 menos o que eu tinha de crédito fiscal a recuperar, 9.000. Ficou um valor de 3.600 a recolher. Então, essa é a apuração mensal que as empresas fazem no ICMS, tá? Ela faz o confronto do ICMS sobre as vendas, menos os créditos fiscais incidentes sobre o ICMS sobre as compras. E aí é pago a diferença, tá? Geralmente, aqui em Alagoas, por exemplo, é pago até o dia 10 do mês seguinte, se for Simples Nacional, até o dia 20 do mês seguinte. Então, cada estado tem a sua data de recolhimento. A empresa faz no final de cada mês essa apuração e recolhe no mês seguinte, na data que o estado fixar como vencimento, ok? O importante é você entender essa sistemática de ICMS a recolher sobre as vendas e ICMS a pagar sobre as compras. E aí você abate um do outro. No caso aí, como o valor das compras, ICMS incidente sobre as vendas foi maior do que o crédito fiscal que a empresa tinha, ainda ficou um imposto a pagar. Então, teve um ICMS a recolher de 3.600, tá? Agora, vamos supor que a empresa não tivesse vendido nada. Se ela não tivesse vendido, não tem ICMS sobre as vendas. Então, esse crédito fiscal, esse ICMS a recuperar, ele ficaria para o mês seguinte. Então, a empresa pode acumular esse crédito fiscal de um mês para o outro, ok? E aí, ela só vai compensar quando ela tiver ICMS a pagar. Isso aí é um direito da empresa, ela não perde se ela não tiver vendas. No caso aqui, por exemplo, né, a gente está no período de quarentena que as empresas, elas não estão, a maioria das empresas estão fechadas, então elas não estão tendo vendas. Então elas podem ficar com crédito de ICMS, se elas forem empresas que são do regime normal de ICMS. E nesse caso aí, o ICMS ele vai estar incidindo exatamente sobre a diferença. A gente teve 70 de vendas, 50 de compras. A diferença está sendo 20.000, né, que é exatamente o lucro que a empresa está tendo.
em cima do custo, 50 para 70, que é o preço de venda. Então, o ICMS está incidindo nessa diferença, tá? Nessa parcela aí, que não tinha sido tributada anteriormente. E aí, para vocês fixarem bem, o que são impostos recuperáveis, tá? Os impostos recuperáveis, tá? É quando o vendedor cobra esses impostos do adquirente e, posteriormente, recolhe aos cofres públicos a diferença entre o imposto cobrado na revenda e o imposto pago na aquisição, né? Como eu falei para vocês nesse exemplo prático. Comprei mercadoria por 50. O imposto ICMS é dentro, ele incide sobre a mercadoria por dentro, é imposto por dentro. Então, dentro dos 50, tinha 9 mil de ICMS. Fiquei com esse crédito de ICMS. Quando eu vendi, que me gerou a obrigação de pagar ICMS, eu vou abater esses 9 mil e pago para o Estado a diferença. Se a empresa for uma empresa comercial, ela é contribuinte do ICMS. Se for uma empresa industrial, ela vai ser contribuinte tanto do ICMS quanto do IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, se ela faz atividade de industrialização, ela vai ser contribuinte dos dois. A gente vai ver na próxima live o IPI. Certo? Os impostos recuperáveis, que é quando o ICMS for recuperável, a gente vai contabilizar lá no ativo como um direito, certo? E quando não for recuperável, né, ele vai entrar no custo do produto ou da mercadoria que estiver sendo comprada, certo? Então, o ICMS, ele é recuperável, entra como um crédito fiscal para a empresa, como um direito lá no ativo. Se o ICMS for não recuperável, ele vai fazer parte do custo da mercadoria que estiver sendo adquirida, ok? E aí vamos para uma questão, tá? Uma questão na lista do STJ, da CESP, que ela diz o seguinte, ó, o imposto de importação e os impostos não recuperáveis junto ao fisco, diretamente atribuíveis à aquisição de mercadorias destinadas à revenda, a empresa comprou mercadoria para revenda e incide IPI, não é? No caso, aliás, imposto de importação, e tem outros impostos não recuperáveis. Então, eles devem compor o custo de aquisição desses estoques. O que vocês acham? Quando a empresa ela adquire mercadorias que incidem imposto de importação e que incidem impostos não recuperáveis, eles vão fazer parte do custo dessa mercadoria que está sendo adquirida? O que vocês acham? Como eu acabei de falar. Se a empresa for contribuinte do tributo, vai ser um imposto recuperável. Se não, vai fazer parte do custo da mercadoria que estiver sendo adquirida. Então, essa questão tá certíssima, tá? Uma questão que eles sempre cobram isso, tá? Um assunto que a gente tem que saber. E lembrando, lá quando a gente estuda estoques, a gente vê que tributos não recuperáveis, que eu não vou recuperar esse tributo, então eu tenho que incluir ele como um custo. Para mim vai ser um custo, que eu não tenho como receber aquele valor de volta, ok? E é isso aí, pessoal. Hoje eu tenho a falar para vocês essa parte do ICMS, do conta corrente ICMS, do como a gente contabiliza o ICMS das compras, como a gente contabiliza as vendas, como a gente faz a apuração no final do mês, que o ICMS é um imposto mensal. E na próxima live, na quarta-feira, eu espero vocês para a gente falar sobre os outros tributos que incidem sobre as vendas, que é o IPI, PIS e COFINS, tá? E o ISS também, que são mais rápidos, então dá para a gente fazer uma live falando sobre esses 4, continuando esse assunto de hoje. Então, encontro marcado com vocês na próxima quarta, tá joia? Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.